Bom, pessoal, agora vamos falar de Michelangelo, desculpa, que gostava mais de ser chamado de escultor, né? Ele é escultor de obras muito famosas, né? Como La Pietà, né? Aquela belíssima imagem que, inclusive, agora sim, Picasso, né? Fez uma referência em Guernica, né, com a mãe e o seu filho morto no colo, que no caso de La Pietà é a Virgem Maria com Jesus no colo, e o gigantesco Davi, né, que fica lá em Florença, né, uma obra genial, muito bonita, muito imponente, né, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver, sua mão gigante, certo? Só que quando ele já era bastante consagrado, né, bastante talentoso, foi-lhe requerido pelo Papa Júlio II, se eu não me engano, a pintura do teto da Capela da Sistina. Né? Vários pintores estavam fazendo outras representações nas paredes e tal, e aí ele foi requerido uma pintura sobre o teto. Ele não queria a primeiro momento, né? Ele dizia que ele não era pintor, que ele era um escultor e tal, mas ficou o desafio e ele era um cara bastante até, além de temperamental, bastante cobrador de si, né? E quando ele era colocado certas propostas, principalmente competição com o Leonardo, com o Rafael, com o Sandro Botticelli, ele gostava da competição, ele gostava da disputa. E aí ele ficou bastante obstinado, né, obsessivo com essa pintura da Capela da Sistina. Né, ele montou todo um projeto para ficar lá em cima, para ninguém ver. Parece que só o próprio Papa podia ver durante a pintura. Foram 4 anos, né, de 1508 até 1512, a gente chama isso de afresco, né, ele pintou diretamente nas paredes e tal. E o resultado é brilhante, né? E aí eu até vou fazer já uma sugestão de 2 filmes para quem tá aí de quarentena vendo, ou quem for ver esse vídeo depois. Um é de 1965, chama-se Agonia e Êxtase, que é um filme específico sobre ele trabalhando em cima dessa obra. E um outro que eu vi ontem, tá? Quando eu estava preparando essa aula e acabei descobrindo ele, vi ontem, chama-se Michelangelo Infinito. Esse é bastante recente, é de 2018, é infinito? Michelangelo Infinito. É de 2018 e ele não é bem um filme, ele é uma mistura de documentário teatral do Michelangelo. E é sobre a vida inteira dele, então fala além da Capela da Sistina, fala das esculturas de Davi, La Pietà e tal, até a morte dele. Michelangelo que morreu muito tarde, morreu com 88 anos, imagina, já era bastante velho. Tá? É bem interessante, tem no YouTube, é bem moderno e tal, então não é aquela coisa de cenas antigas e tal, vale a pena ver quem gosta dessa parte aí, tá? Nós vamos nos concentrar, tá, gente, especificamente numa das pinturas, a mais famosa, a Criação de Adão, tá? Mas só para contextualizar vocês, né, aí a gente tem várias passagens bíblicas, né, com alguns profetas e tal, só que o corredor central aqui é todo baseado no Gênesis, né, nas criações de Deus, até a criação de Eva, né, que tá... Bom, não tem como eu mostrar aí, deixa eu ver se vai aparecer aí. Não aparece, não, né? Minha setinha não. Tá, mas, enfim, tem a criação de Eva ali, a partir da costela de Adão dormindo, tem a expulsão de Adão e Eva do paraíso, com os rostos completamente contorcidos, bem forte a cena, mas para nós o mais interessante aqui, eu acho que vai aparecer sim, ó. Vamos ver se aparece, aqui, ó, aparece minha setinha aqui, né, aqui vocês têm a expulsão, a criação da Eva ali, ó, com Adão dormindo e a Eva ali, e aqui vocês têm uma serpente com corpo de mulher, tá? O machismo imperava, impera ainda, mas naquela época mais explicitamente, expulsando o Adão e Eva. Vale a pena vocês botarem um zoom, se puderem, nessa imagem. Quem quiser dá para entrar com umas fotos de 360 graus na Capela da Sistina aí na internet, é bastante fácil, tá? Vale a pena também, certo? Bom, a criação de Adão, né, gente, é uma obra famosíssima, só os dedinhos já valem tudo, né, traz essa ideia aí de Deus como um velho, né, um homem sábio aí em volta dos seus anjos, né,
como se passasse a energia vital através da ponta dos dedos, né, pro Adão. Adão com o corpo perfeito, né? Isso é uma coisa bem interessante do Michelangelo, né, pessoal? O Michelangelo estudou anatomia, ele dissecava corpos, então ele tem uma noção total, assim, dos músculos dos corpos, perfeito. Em todas as obras que vocês forem ver, repare a questão dos músculos. E uma das teorias da conspiração também, né, é que se vocês olharem corpos de mulher nua, ele não sabe fazer representação, né? O que traz algumas teorias de que ele nunca teve caso com nenhuma mulher, né? E de fato ele não casou ao longo da sua vida. Era um cara completamente obstinado só com o trabalho, né? Só com as poucas vezes teve paz, bastante depressivo e tal. E quando ele tenta fazer, que ele faz, né, uma escultura lá pro Papa, né, pro sepulcro do Papa, e quando ele faz o corpo de duas mulheres, as mulheres são quase masculinizadas, elas têm uns músculos muito fortes, assim, né, os seios são muito mal feitos e tal. E aí aqui a gente vê um Adão perfeito, né, forte, né, másculo, né. Muita gente tem um certo tabu em falar dos pênis, né, principalmente no Michelangelo, né, porque Davi e de Adão são muito pequenos. E havia essa ideia de um pênis pequeno em contraste ao pênis grande, né, gente? Se acreditava que o pênis pequeno significava um intelecto alto, né? Então, pênis pequeno era algo a ser louvado, porque as pessoas mais inteligentes seria uma espécie de compensação, certo? Então, em muitas obras, né, escravos ou bárbaros ou homens do mal aparecem com os pênis maiores com uma significação de serem burros, de serem do mal, etc. Tá? Um estudo bastante recente, né, pessoal, trouxe a ideia aqui, o Michelangelo, tá, gente? A Capela da Sistina, entre 1508... Papa Júlio II, estava certo, tá? Um estudo bastante recente, voltando aqui para a teoria, traz a ideia anatômica, né, de uma espécie de criação de cérebro onde Deus está. Né? Então aqui, ó, como vocês podem ver, Deus estaria dentro de um cérebro. Há todo um estudo aqui dos braços como se fosse pedaço. E de fato Michelangelo estudou o cérebro também, então isso é interessante, né? E aí existem as duas teorias, né? Tem gente que diz que o Michelangelo era tão fascinado por cérebro que ele quis dizer aí que Deus estaria dentro do cérebro como a criação mais perfeita, né, sua. Mais do que propriamente o homem como um todo, o cérebro seria a grande criação de Deus. Mas tem gente, e eu acho essa teoria mais legal, embora eu não acredite, porque o Michelangelo era muito religioso, tem gente que acha que isso seria uma espécie de, né, sublimação inconsciente da dúvida de Deus. Se Deus não seria uma criação do nosso cérebro. Uma teoria, eu acho ela particularmente genial. Né? Será que esse Deus existe? Ou esse Deus é uma criação do nosso cérebro? Né? É uma coisa a ser pensada. Se, sem querer, mas o inconsciente querendo, Michelangelo não colocou isso para fora. Né? Agora, o mais poético de tudo isso é... A eterna poesia vai ser o espaço entre os dedos, né? Quantas coisas cabem no espaço entre o dedo de Adão e Deus, né? É uma cena muito bonita, você acreditando em Deus ou não, você acreditando na religião ou não. É uma cena muito bonita, essa metáfora, né, entre as proximidades dos dedos aí, certo? Só para ficar claro, antes de entrar em Rafael, na década de 80 foi feita uma restauração, tá? E a restauração durou 12 anos. A restauração durou 3 vezes o tempo de ser feita, imagina. Ficou super claro e tal. Só que alguns críticos disseram que se perdeu alguns detalhes ali, tá? Bom, vamos a Rafael de Sanzio, tá, pessoal? Primeiro apresentá-lo aí, é um prodígio desde criança, foi igualado a Michelangelo e Leonardo quando ainda tinha 21 anos, ele era mais novo que os outros dois. O Leonardo era bem mais velho, né, gente? Ele foi também patrocinado pelo Papa Júlio II. Esse Papa se deu bem, pessoal. Se tem um Papa que tem velho, não é o Francisco, é o Papa Júlio II. O cara tava na época ali com a Igreja Católica cheia de dinheiro, não é à toa, né, gente? Que é logo depois isso aí a Reforma Protestante, 1517, né? Pelos excessos que o Papa e o Vaticano, de forma geral, estavam botando, né? Então façam essa relação aí, tem que estar na cabeça de vocês.
né? E ele foi encarregado de fazer os afrescos, né, pessoal? Um dos 4 afrescos aí dentro da Stanza della Segnatura, né? O local onde Stanza della Segnatura é a sala da assinatura, que era onde os papas assinavam decretos, onde ficavam alguns livros importantes e tal. Então, cada uma das paredes da sala da assinatura ia ficar responsável por matemática, filosofia, poesia, teologia e direito, né? Vocês estão vendo ali nessa imagem embaixo 2 delas, né? E a que ficou mais famosa foi a escola de Atenas, né? Essa escola onde traz vários dos filósofos clássicos que eu destaquei alguns aqui, né? Vocês têm o Epicuro, do epicurismo à esquerda. Ali mais no alto à esquerda vocês têm o Alexandre o Grande. Alguns dizem que é Alcebiades, tá? Mas pelo que eu li aqui das críticas, o que se comprova mais hoje seria Alexandre o Grande, ouvindo Sócrates, né? Mexendo nos dedos ali e tal. Lá abaixo vocês têm Pitágoras, né? Mexendo, fazendo alguns cálculos enquanto um velho ali tenta captar ali os cálculos de Pitágoras. Eu já volto pro Michelangelo, tá? Deixa eu ir um pouquinho pro lado. Diógenes o Cão, aquele cínico, né? Que vivia num barril, muito esperto, querendo reduzir a sua vida ao essencial, né? Que quando, acho que foi Alexandre o Grande mesmo, foi perguntar se ele queria algo, ele dizia, só sai do meu sol, por favor, né? Aqui à direita vocês têm Euclides também, um grande matemático, está com um compasso. Ali em cima Ptolomeu, né? O modelo ptolomeico. Lembra que era o modelo ptolomeico? Olha só que calúnia, dizendo que a Terra é redonda, mano. Não, né? Mas ele dizia que a Terra era o centro do universo, né? Vamos lembrar que Copérnico ainda não tinha trazido o modelo heliocêntrico, tá? Que vai surgir só daqui a 30, 40 anos, acho que é no meio do século XVI, tá? Eu queria ainda destacar, voltando aqui, ó, que vocês têm 2 estátuas lá no fundo, né? Uma é de Apolo, a minha esquerda, não, para o outro lado, ó, desse lado aqui, né? Vocês têm Apolo, né, tocando lira, né? Apolo, deus da harmonia, da sabedoria, da razão, e lá do outro lado uma deusa, que é a Minerva, da razão e da guerra em nome da paz, certo? Bom, eu nem falei, né? Vocês devem estar dizendo, mas tu sublinhou aí nos filósofos, nem falou do Aristóteles e de Platão. Bom, é que eles merecem o detalhe total, né? Cada um segurando um livro seu, né? De ética, enfim, né? E Platão, com mais velho, né? Com o dedo para cima, né? Falando do mundo das ideias, do mundo da representação maior, e Aristóteles com a mão parada, trazendo a ideia de empirismo, né? Contra, não chega a ser contra o racionalismo, porque ele era racional, né? Mas que o conhecimento não deveria provir só da razão e da lógica, mas também da experiência, né? Então ele está com a mão parada ali segurando seu livro, que justamente trouxe essa ideia do mundo natural, o mundo da experiência. E obviamente a gente tem que levar em conta os dois, né, pessoal? A gente tem que ter tanto a ideia de um mundo da ideia, da representação, quanto o mundo da experiência, né? Os dois são muito importantes, porque a experiência não é sempre atomizada, que nem queria Aristóteles. Existe uma estrutura, existe uma ideia representacional por trás das coisas. Mas também sair desse mundo sempre da ideia e ir para o mundo prático, mundo empírico, mundo objetivo, né? Então essa imagem aí é muito importante para nós, porque elas são quase que complementares, tá? Bom, voltando lá para o Michelangelo e usando aqui o Aristóteles, desculpa, o Platão, a imagem que a gente tem ali do Michelangelo era para ser representativa do Heráclito. O Heráclito é aquele que dizia que você nunca entra no mesmo rio, né? O rio sempre muda. Só que o Rafael se baseou no Michelangelo para fazer o Heráclito, e ele se baseou no Leonardo para fazer o Platão. Né? Então ele botou contemporâneos seus para fazer representações de filósofos antigos. E ele fez o autorretrato. Né? Se vocês olharem lá do lado, é que nessa imagem não aparece, mas ali bem do lado do Ptolomeu, parece um rostinho de quebrado pela metade, olhando para nós, tá? É o rosto do próprio Rafael. Né? Ele fez o seu autorretrato na imagem ali. Tá? E eu queria concluir só dizendo que essa é uma ideia de unir o passado e o presente, né? Mostrar a circularidade, mostrar esse período de renascimento, né? De reencontro das razões. Né? Então, na representação do velho com a imagem do novo. Tá? É bem interessante de se pensar assim. Eu ainda botei o Tiziano, né, pessoal, que é outro pintor desse alto renascimento aí, italiano, com Vênus de Urbino, também um quadro
belíssimo, sensual, mas ficamos por aqui na nossa aula de auto-renascimento. Depois falaremos de renascimento do norte europeu.